Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom? Tranquilos? Joia? Professor Diego aqui. Então, hoje vamos falar sobre inquérito policial, tá bom? Primeira coisa, inquérito policial é um procedimento administrativo, investigatório e preparatório, instaurado e presidido pela Polícia Judiciária com a finalidade de que é para apurar a infração penal e sua respectiva autoria, para que assim o titular da ação penal ele possa ingressar em juízo. A persecução penal ela se inicia com inquérito policial, tá? E ela se estende até a fase judicial ou processual. A persecução penal nada mais é do que essa linha que nós temos, onde que se inicia uma investigação, busca-se elementos com relação à materialidade daquele crime, à autoria dele, e posteriormente, se verificar esses dois elementos, o autor da ação ele pode interpor uma ação. Contudo, caso não verifique esses elementos, durante essa investigação, durante esse inquérito, o trâmite desse inquérito policial até a sua conclusão, pode ser requerido também o arquivamento desse procedimento, dessa peça informativa. O inquérito policial ele não é o único instrumento que o Estado se utiliza para investigar um crime. Existem outros, mas é bom deixar bem claro que o inquérito policial é o principal, perfeito? Ele é o principal instrumento, mas não é o único. Nós temos também o termo circunstanciado, nós temos aí as comissões parlamentares de inquérito, investigações criminais que estão a cargo do Ministério Público, entre outros. O inquérito policial é uma atividade realizada pela Polícia Judiciária, visando a investigação de um delito e sua autoria. Só que a gente tem que deixar bem claro que a polícia existe a polícia administrativa e a polícia judiciária. Perfeito? A polícia administrativa ela tem um caráter preventivo. Nós temos como exemplo a polícia militar, que atua aí na nossa sociedade de forma ostensiva, tentando impedir a ocorrência dessas infrações. Já a polícia judiciária, ela já atua de forma repressiva, ou seja, após a ocorrência dessas infrações, desses delitos, ela visa o quê? Buscar elementos para apurar a autoria e a constatação da materialidade daquele delito. Nós temos como exemplo a Polícia Civil. O inquérito policial ele tem natureza administrativa, tá bom? Ele não é um processo judicial e também não é um processo administrativo. Ele tem natureza administrativa, porque ele é uma mera peça informativa, perfeito? Ou seja, o que isso traz, professor? Que eventuais vícios que possam ocorrer e constar nesse inquérito policial, eles não contaminam o processo que vem a surgir dele. É importante a gente frisar que ele não impõe nenhuma sanção. A partir do momento determinado delito ele é praticado, surge para o Estado o poder dever de punir o suposto autor do ilícito. Só que para o Estado poder deflagrar essa persecução penal, essa persecução criminal em juízo, é indispensável que a presença dos elementos de informação quanto à autoria e materialidade daquela infração penal, tá? Que também é conhecido como fumus commissi delicti. Então, de fato, para poder se iniciar um processo criminal contra alguém, é necessária a presença de um lastro probatório mínimo apontando no sentido de que a prática ocorreu, a materialidade, bem como indicando quem é o possível autor daquele delito. Perfeito? Importante a gente deixar bem claro que elemento informativo e provas são totalmente diferentes, tá bom? Elementos informativos são colhidos na fase investigativa, tá? Durante a fase do inquérito policial, e já as provas, via de regra, existem exceções, tá bom? Mas via de regra, são produzidas durante a fase judicial. E o ponto principal e primordial para a diferença de elementos informativos e provas, os elementos informativos não são produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, diferente das provas judiciais, que elas são obrigatoriamente produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O inquérito policial ele tem várias características, dentre as quais vamos citar as principais. Quais são? Peça escrita, ou seja, todos os atos do inquérito policial são escritos ou são produzidos oralmente e depois reduzidos a termo. Nós temos que é uma peça dispensável, porque
Esses elementos informativos eles podem ser colhidos em procedimentos diversos do inquérito policial. Procedimento discricionário. Como assim, professor? Discricionário? Sim, porque a autoridade policial ela tem uma certa liberdade, certo? Uma certa discricionariedade para atuar durante a investigação. Só que existem limites traçados pela lei, tá bom? Ele tem uma certa liberdade, mas essa liberdade possui limites traçados pela lei. É um procedimento indisponível, porque a partir do momento que se instaurou o inquérito policial, a autoridade policial, o delegado de polícia, ele não pode se dispor do inquérito policial, ou seja, ele não pode simplesmente falar eu vou arquivar o inquérito, eu não vou mais mexer com ele, tá bom? Isso não pode ocorrer. Se iniciou o inquérito policial, a autoridade policial tem que concluir o mesmo e depois remeter ao Poder Judiciário. Peça sigilosa, tá? Aqui nós temos que tomar cuidado, porque via de regra é importantíssimo essa característica. O inquérito policial ele é sigiloso, porque é indispensável para a própria eficácia das investigações. Contudo, o Ministério Público, o juiz de direito e o advogado ou o defensor público, eles podem ter acesso ao inquérito policial. É procedimento inquisitorial, porque o inquérito policial está concentrado na mão de uma única autoridade e que não possui oportunidade de contraditório em ampla defesa. Nessa fase pré-processual investigatória, né, que é a do inquérito policial, nós temos o que, então? A autoridade que investiga e um suposto autor da infração. Também um procedimento temporário, porque o inquérito policial, como a gente vai estudar daqui a pouquinho, ele possui um prazo para conclusão, tá bom? Tanto quando é réu solto como réu preso, perfeito? Mas a gente vai ver daqui a pouco. Procedimento oficial. Por quê? Porque ao inquérito policial incumbe ao delegado de polícia a presidência dele. É um procedimento oficioso. Como assim oficioso? Porque nas ações penais públicas incondicionadas, a autoridade policial ela tem o dever de atuar de ofício, instaurando o inquérito policial e apurando prontamente os fatos. Diferente se for uma ação pública condicionada ou ação penal privada, que nesse caso a atuação está condicionada à manifestação da vítima. E por fim, mas não menos importante, é uma peça informativa, porque o inquérito policial ele produz elementos informativos com relação à autoria e materialidade delitiva, que também é conhecido como fumus comice delicti. O inquérito policial ele possui atribuição. O que é isso, professor? A atribuição é qual delegado que vai exercer a atividade naquele procedimento. E aqui nós temos alguns critérios que devem ser seguidos, que é o critério territorial, né, que é a atribuição de aonde consumou aquele fato delituoso, é o delegado competente, né, para atuar. Já o critério material ele leva em consideração que é a natureza do delito, por exemplo, delegacias especializadas no combate a determinada infração, por exemplo, delegacias especializadas em homicídio, entorpecentes, violência doméstica contra a mulher. E o critério em razão da pessoa, que é levar em consideração que a pessoa da vítima, tais como a delegacia da mulher, né, uma violência doméstica contra a mulher, uma delegacia do idoso, uma delegacia da criança e adolescente, tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira parte com relação ao inquérito policial. Dúvidas, questionamentos, né, ou ponderações, podem deixar lá no nosso fórum, como vocês já sabem. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Falou.